Outro dia eu perguntei para uma delas, falei, quem é o pai? E ela sorriu para mim e falou, tio, eu não sabia nem que eu tinha transado. E eu ficava triste e criava a minha família imaginária na minha própria cabeça, no meu mundinho infantil. O que eu vi, falei, não, é ele. É amor à primeira vista. É a coisa mais fofa do mundo, assim. Nossa, ele é o amor da minha vida mesmo. Porque os parâmetros do acolhimento são os mesmos parâmetros de uma casa. Né? Acho que então a família é super importante para isso. Porque eu já era mais velha, né? 12 anos, então ninguém mais adota. Se eu fosse mais nova, aí sim eu seria para adoção. Eu morava com a minha mãe, né, com meus pais, e eu tinha 11 anos, aí minha mãe começou a usar drogas, aí ela não podia mais ficar comigo. Aí foi que ela me deixou na casa de uma amiga dela. Aí depois disso eu não vi mais ela. Eu fui para um abrigo devido ao falecimento da minha mãe na época, né? Minha mãe pôs a falecer, então a minha irmã, a única maior de idade dos irmãos, na época não podia ficar com a gente, então aí o juiz nos transferiu para um abrigo. Na verdade, primeiro quem se desvinculou dos meus pais foram eu, né? Como na época não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente, então qualquer tipo de criança que pegava em situação vulnerável mandava para a FEBEM lá no Tatuapé, entendeu? E aí quando eu fui para a FEBEM, porque eu estava dormindo na rua, aí fiquei lá presa lá na FEBEM, e depois quando eu tive audiência, eles perguntaram por que eu estava na rua. Eu falei que eu fui para brincar. Na verdade, eu fui para brincar fora a violência física da minha família. O alcoolismo também tem toda a questão de estrutura, né? Só tinha boteco, boca e igreja. Não tinha estrutura de educação, lazer, cidadania no bairro onde eu morava, na Brasilândia, aqui na Zona Norte. E depois, eles me mandaram de volta para minha casa. Só o quadro era o mesmo. Alcoolismo, violência, eu acabei indo pra rua e com isso eu comecei a ter residência na FEBEM. Qualquer criança que esteja numa situação de risco com a sua família natural, com a sua família biológica, poderá sofrer, essa família poderá sofrer uma intervenção do Estado. Esta criança poderá ser retirada do convívio familiar e ser colocada na casa de um outro parente, né? Que não esteja comprometido também com essa situação de risco. E muitas vezes não há outro parente, então esta criança acaba indo para um local de abrigamento. Uma criança ela é encaminhada para um SAICA a partir de uma determinação judicial. Toda criança que está no SAICA, ela está em medida protetiva de acolhimento. Quem aplica essa medida protetiva de acolhimento é um juiz da vara da infância. São locais, aqui em São Paulo nós temos inúmeros locais de abrigamento e as crianças nesses locais podem permanecer o resto da sua infância e da sua juventude. Salvo casos, situações em que a criança está em situação de rua, perdida, situação de risco, em situação vulnerável, né, que a gente fala que são as medidas de urgência, e aí o conselho tutelar ou a própria rede pode estar solicitando acolhimento de maneira emergencial para essa criança e posteriormente, com a avaliação, o juiz emite a guia de acolhimento. Alguém falaria, mas não tem um prazo de 2 anos para isso se resolver? Eu explico. Em 2 anos, as crianças ou são colocadas em adoção ou são devolvidas para suas famílias biológicas se a situação de risco já cessou. Se não cessou, são colocadas em adoção. Daí você me diria, bom, mas então, colocadas em adoção, vão sair em 2 anos? Não, são colocadas em adoção. Poderá
alguém querer adotá-las ou não. A família ia lá e falava, esse eu não quero porque é negro. E preto falava preto, nem negro, falava é preto. E preto vai dar trabalho, vai ser ladrão, vai ser bandido. A minha estrutura emocional é pra, sei lá, uma criança que parecesse comigo. Ela parecesse comigo assim, não fosse negra, muito diferente de mim, né? Não, sabe? Então, é claro que eu estava procurando alguma coisa parecida comigo, porque eu acho que assim, a criança que é adotada aqui é muito diferente dos pais, ela é discriminada. Na adolescência, a destituição é menor do que na primeira infância, né? Os índices de destituição do poder familiar são menores do que na primeira infância. Então, a maioria dos adolescentes não está para adoção. Agora, os que estão, já estão numa fase de frustração, porque a demanda de pessoas que querem adotar, a maior parte é para adotar bebê. Por quê? Até por causa da adaptação, né? As crianças mais velhas são mais difíceis para se adaptar. E crianças mais novas também são mais difíceis para localizar. Em princípio, quando em 2009 a gente queria só uma menina. O ano passado, bem no comecinho do ano, eu falei pro Luiz, ó, Luiz, tá demorando demais, né? 2009 o perfil era uma menina até 3 anos. Aí sem distinção de cor de nada. Que seja uma menina até 3 anos, só que demora muito. Todo mundo quer menina. Né, acho que então a família é super importante como uma orientação, né, de tudo, seja moral, religiosa, ética, né, caráter. Quando a gente tem um jovem em abrigo, a gente não tem essa, não que não exista, né, uma orientação. Você tem os educadores, você tem os profissionais, mas é muito diferente, né? Você tem um educador que faça isso como profissão e você tem uma mãe, você tem um pai. Pais de rua, mãe de FEBEM, mãe de rua. Que assim, na verdade, por sermos carentes, por morarmos na rua, e por saber que a gente não ia ter mais um vínculo familiar, nós nos auto-adotávamos entre nós mesmos e criávamos. Humildes, trabalhadores, ela doméstica, ele pedreiro, precisam trabalhar, o que eles fazem? Deixam a criança lá onde moram, pede para uma vizinha, dá uma espiadinha nele e tal, só que ele é sapeca e não vai ficar naquele lugar só, ele acaba indo para o centro da cidade, não tem como voltar. Às vezes eu tinha uns pais de rua, exemplo, um tal de Mauro, que engraxava sapato lá na Sé. Todo mundo tinha ele como pai de rua, ele tinha, na verdade, uns 30 anos. Por ele engraxar sapato, ele tinha cola. Então ele dava cola para todo mundo. Quando todo mundo estava, todas as crianças, até 10, 12 anos, estavam drogadas, ele comia todas as crianças. Mas por outro lado, ele dava proteção. Muitas vezes fica em situação de risco, basta ser criança pelas ruas violentas de São Paulo para estar, obviamente, em situação de risco e acabam indo para um abrigo. As crianças que estão institucionalizadas não correm riscos físicos ou riscos relacionados a não terem uma formação escolar. Os riscos que elas sofrem são emocionais, em relação à falta de adultos que realmente deem o amor e o carinho que elas precisam. Na verdade é um processo bem moroso, né? As famílias se cadastram, tem uma lista. Em cima desse cadastro, assistente social, toda a área psicológica vai fazer uma entrevista com o casal para ver o perfil do casal e para ficar na ficha a criança que vai se adequar àquele casal. Só que eu acho que é muito lento, porque aqui em São Paulo, né, eu acho que tem muita papelada, muita gente entrando, é muito lento. Na vara da infância foram bem claros comigo, aqui no São Paulo você não vai conseguir nada.
Na verdade, em São Paulo, o judiciário como um todo, ele é mais complicado. Por causa do acúmulo, né, de processos. São muitos processos. E às vezes a pessoa vai para o Nordeste, vai para Natal, e acaba tendo uma facilidade maior, porque talvez por ser menor ou até por a demanda no Nordeste ser maior de criança disponível. Orfanato, né, é uma nomenclatura que era, na verdade, de uma instituição. Isso é a época do Código de Menores, onde ficavam as crianças órfãs, né? Abrigo já veio com essa nomenclatura após o Estatuto da Criança e do Adolescente, e hoje a nomenclatura é Serviço de Acolhimento Institucional para a Criança e Adolescente, que é o SAICA, que veio em cima de uma orientação nacional, né, do Conselho Nacional da Assistência Social e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, o que o adolescente de um SAICA tem é a mesma coisa que um menino tem junto com a sua família, ele tem a rede. A gente não faz dentro do serviço de acolhimento um gueto, onde ele vai ter alguma coisa diferente do que ele teria na vida cotidiana dele se ele tivesse com a família. Então, o acesso à educação, o acesso ao mercado de trabalho, o acesso à rede de entretenimento, ele é o mesmo para o menino de SAICA ou para o menino que está com a família. E é isso que a gente busca, a inserção dele no mundo do trabalho, no mundo cotidiano, a inserção dele na comunidade, para justamente ele exercitar o exercício de cidadania mesmo. No máximo é 22 crianças e adolescentes. Aí, um monte de adolescentes sempre dá briga, né? Mas era legal, sempre tinha lugar para sair. Acampamento no Mackenzie, parques, sempre tinha um lugar para não ficar todo sempre lá dentro, a gente sempre saía. E aí o trabalho que em geral os abrigos precisam fazer com esses adolescentes é prepará-los para a vida adulta e não mais para conseguir ser inserido numa família. Existem abrigos que fazem convênios com empresas, porque aí a partir dos 16 anos esses adolescentes já podem trabalhar como aprendizes. E montam algum esquema de república para quando eles completarem 18 anos conseguirem ter onde morar, já que eles vão ser obrigados a sair do abrigo. Uma das questões é pensar junto com esse adolescente qual é o projeto de vida dele, porque você não pode impor a um adolescente que quer, por exemplo, ser DJ, que ele faça curso de confeiteiro, né? Então uma das questões é primeiro fazer a escuta, fazer a discussão desse projeto de vida e dentro das possibilidades que ele tem, inclusive com relação ao quanto ele conseguiu avançar na questão escolar, pensar junto com ele, fazer uma programação. A partir daqui, o que a gente vai, que tipo de trabalho você vai buscar? E aí, uma vez definido isso, pensar o que a gente tem na rede que possa ofertar esse caminho para ele. A partir dos 16 anos lá no abrigo, você já tem que começar a trabalhar, porque 16 anos você começa a trabalhar e aí você começa a guardar dinheiro. O salário que você recebe, você guarda metade e gasta metade para você, do que você precisa. E aí eles guardam o seu dinheiro, né? Então, aí você tem curso, tudo que você precisa eles dão. Então, tive sim preparação, estudei no SESI por um bom tempo, 1 ano, se eu não me engano. Aí já fiz outros cursos também no CJ, de informática, administração. Quando se chegava à adolescência, eles tinham um trabalho, mais ou menos, assistência social, de direcionar o jovem para o mercado de trabalho. Só que quando completava 18 anos e 9 meses e não conseguia devido à questão social, política do nosso país, o governo ainda hoje faz. Ele pagava uma pensão para essa criança, para esse adolescente, e ficava até 3 meses. Se nesses 3 meses não conseguisse emprego, aí já cortava todos os vínculos. E aí, assim, todas aquelas crianças que foram abandonadas pelos pais e que tiveram uma história trágica na sua infância, que foi criado no abrigo, você via depois envolvido no crime, no tráfico, na rua, porque não tinha respaldo, nem do governo, nem da família. Hoje já há uma formação profissional para os meninos que estão num abrigo, e durante algum tempo
eles vão para repúblicas, vão para quartos de pensão, onde eles vão poder morar de graça, né, com patrocinadores bancando essa estadia deles por algum tempo, e eles, depois disso, eles acabam já se empregando e começando a ganhar dinheiro, vão arcar com o próprio custo da sua sobrevivência. O abrigo me acolheu, então foi difícil no começo, mas a gente foi se acostumando devagarinho, foi lidando com a situação. O abrigo não ia suprir o vazio que a minha família deixou. A retirada de uma criança da convivência familiar, ela sempre gera algum impacto na vida dessa pessoa. Não, no começo eu fiquei muito mal, né? Porque também eu era uma criança, ela não tinha que me abandonar, né? Fiquei triste, eu acho que procurei ela por muito tempo. Aí foi que eu vi ela, eu acho que esse foi o momento mais marcante, né? Porque depois de 5 anos, aí vejo minha mãe totalmente diferente, né? Da última vez que eu tinha visto ela, ela tava normal. Aí quando eu vi ela de novo, ela tava mudada. Mudada, como uma usuária de drogas. Foi triste, porque ela tava... É fácil você ver uma pessoa, tipo, um morador de rua, você não vai ligar muito, porque não é da sua família. Aí quando é da sua família, muda. É, porque assim, quando eu tava perto de eu sair, eu não sabia pra onde eu ia, né? Aí eu não sabia se eu ia pra uma pensão, uma república. E aí foi que o meu padrasto, né, o Nilson, ele começou a me ajudar. O pessoal do abrigo também me ajudou, só que eles compraram coisas, né, pra casa. E aí o Nilson foi que me ajudou a alugar o quarto. Aí foi com a ajuda dele, mesmo com o pessoal do abrigo também, que aí eles deixaram eu ficar um tempo mais do que eu deveria. Aí foi que eu vim pra cá. Bom, procurar emprego eu queria de administração, mas se for olhar bem mais pra frente, eu acho que eu quero 2 filhos. Já tá trabalhando. É isso. Periferia,